legado é mais que patrimônio, é impacto social. Legado é impacto social. Não se trata apenas do que deixamos escrito, né? Se a gente usasse essa capacidade de observação, essa sensibilidade, sabe, de captar as coisas no ar, para devolver com ações positivas, de solidariedade, de carinho, de apoio, de uma palavra, um abraço, olha, fique firme aí, isso vai passar, né? Seria tão melhor. Escrever é empreender na memória. Então ela está deixando aqui, ó, um legado. Americana é um celeiro fantástico de artistas. E aí eu senti assim, que eu tinha alguma projeçãozinha assim, por causa das coisas que eu fazia na igreja, por causa do primeiro livro que eu escrevi, que daqui a pouco a gente pode falar nele, que aí eu fui à Globo, Jô Soares, aí tive aquele negócio de todo mundo achar que eu era poderosa, né? Então, eu falei, eu vou aproveitar esse espaço para divulgar os artistas de Americana. E aí, então, eu continuo fazendo isso até hoje. Se a sua vida, toda a sua trajetória fosse um livro, qual seria o título da capa desse livro? Alô Brasil, que empreende no código da vida e não abre mão de imprimir histórias no coração da sua cidade. Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o talk show que traduz a realidade do empreendedorismo, da cultura e da vida em comunidade. Hoje a conversa é com uma mulher que não só escreve livros, mas escreve também capítulos da própria cidade onde vive. Uma trajetória que mistura cultura, fé, educação e, claro, muita paixão por Americana. Eu sou Marcelo Mello, contador raiz, fundador da Spaces, e hoje vou ter a honra de ouvir a história que prova que empreender não é só abrir empresa, é deixar legado. Mas lembrando que toda quinta-feira às 19 horas estamos aqui no YouTube, no Spotify, então já se inscreve, ativa o sininho e veja mais um papo de dono para dono e, lógico, sem gravata. Toda semana com grandes histórias. Agora sim, o episódio de hoje tá emocionante. Ela é advogada, professora, palestrante, escritora de 4 livros publicados e já está com mais 2 no forno e ainda encontra tempo para liderar projetos culturais, esportivos e comunitários. Foi consultora tributária do Cefaz no Mato Grosso, já esteve no programa do Jô Soares com repercussão nacional e presidiu no Conselho Municipal e Cultural de Americana. E segue com referência em resgate de memória na valorização das mulheres e no fortalecimento da cultura local. Recebam com muito carinho ela, diretamente de Americana, uma mulher que transformou histórias em legado. Divina Bertalha, seja muito bem-vinda ao Gestão Sem Gravata. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer, uma grande honra estar aqui nesse espaço tão rico de mensagens positivas, de diversos temas que podem valorizar, enriquecer, acarinhar os ouvintes, os seguidores. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a honra é toda nossa. E, gente, eu pesquisei um pouco mais sobre ela, porque assim, eu conhecia ela através de um evento que nós fomos, né? Um amigo dela, que é produtor, trabalha aqui com a gente, o Adriano. Eu sempre falo dele nos episódios, né? Então a gente se conheceu lá atrás e a gente fez esse convite porque vocês vão entender o porquê que eu convidei ela. O papo aqui vai ser demais. Então vamos começar perguntando para ela o seguinte: conta um pouco sobre o início da sua história. Bom, eu tenho um vínculo afetivo com 4 estados, porque meus pais são mineiros. Meu pai é de Campo Belo, minha mãe é de Bambuí. E aí os dois casaram
tiveram 2 filhas em Minas. Depois, meu pai era jornalista do IBGE, foi transferido para Goiânia, onde nasceram os demais filhos. Somos 6 mulheres, aliás, éramos 6 mulheres e um homem. Eu sou a filha do meio. E nessa trajetória aí, nós acabamos indo morar em Goiás Velho, onde inclusive nasceram minhas 2 irmãs caçulas. E lá a gente teve uma vivência muito bonita, ligada à cultura, à igreja, né? E aí, claro, né, aquela personagem que não tem como eu deixar de citar, que eu tive a incrível experiência de conviver um pouco com ela, que é Cora Coralina. Então, eu frequentava a casa dela e via todo aquele amor dela com as pessoas, aquele carinho. Ela era doceira, ela e a irmã mais velha vendiam doces, e eu tinha 6, 7 anos, a gente ia lá, ela dava o doce, a gente comprava o doce, ela dava beijinho na testa. Eu tinha um pouco de medo dela, que eu achava ela meio feia, né? Eu tenho vergonha de falar isso, mas é verdade. E de lá, então, com a ditadura militar sendo imposta ao Brasil, o meu pai, que era um defensor árduo da democracia, ele teve várias ameaças à segurança dele e da nossa família. Alguns jornalistas amigos deles tinham morrido. Aliás, morrido não, sumiam, desapareciam, como era a praxe da ditadura, né? A família não ficava sabendo de nada mais. Sumia, pronto. E aí nós fomos, com apoio e proteção da Igreja Católica, nós fomos morar em Rondonópolis, Mato Grosso. E lá eu cresci, né? Como Rondonópolis não tinha faculdade, fica a 200 quilômetros de Cuiabá, capital, eu fui para Cuiabá fazer faculdade. Meu sonho era jornalismo, mas lá não tinha faculdade de comunicação, optei pelo direito. E aí, paralelamente a tudo isso, eu era uma atleta, jogava vôlei, defendia as cores do estado, fomos campeão do Centro-Oeste e tudo mais. Antes da divisão do estado, tudo isso, né? Então, eu tive uma experiência grande em Cuiabá de trabalhar na Secretaria de Fazenda do Estado e assessorando prefeitos nesses encaminhamentos da área, empresários. Então, foi uma coisa muito, muito positiva para mim e enriquecedora. Em que período, mais ou menos? Foi até 88. Até 88. Desculpa, até 89. Eu me formei em 76 e logo eu fiz concurso, eu já ingressei, então até 89. Aí o que aconteceu? Eu conheci um moço daqui, né? Que ele brinca que foi para lá para ficar rico, como todo mundo tinha aquela ideia, vamos trabalhar em Mato Grosso, porque, claro, era um estado em crescimento, em desenvolvimento. Então, estava atrás de grandes profissionais de investimento. Então, todo mundo queria ir para lá. E ele falou, eu vou para lá, vou ficar rico, né? Saiu daqui com diplominha de médico, de aviador, que ele sempre quis ser piloto, e é piloto. Aí chegou lá, ele trabalhou, e aí ele brinca que não ficou rico, mas trouxe tesouro, porque a gente viu que os pais dele queriam muito que ele voltasse. E ele só tinha uma irmã, então era o filho mais uma irmã. E eu tinha amado a Americana, tinha vindo aqui conhecer a cidade, tinha gostado demais. Inclusive, comentei agora mesmo com você que aqui não tinha aquela prática muito recorrente em capitais, onde tem muitos órgãos públicos, que é o tal do QI, quem indica, né? Aí tudo vem lá olha, esse processo aqui você agiliza porque é a pedido de fulano. Isso aqui você tem que fazer deferimento porque o deputado, o senador, não sei quem está pedindo, sabe? E eu sempre fui muito contrária a isso tudo, nunca acatei essas ordens. Eu sempre agi como técnica, né? Então, quando eu cheguei aqui, que não se falava de QI, todos os jovens que eu conversava, Marcelo, era assim, eu quero me formar, me qualificar, para eu ajudar minha família, para eu ter um encaminhamento na minha vida, eu quero casar, ter filho. Eu fiquei deslumbrada, fiquei encantada com a cidade. Então, logo que o Aloysio, com aquela dificuldade na área dele lá na cidade, em Cuiabá, eu falei, você quer ir para Americana? Teve um convite de um grupo de médicos daqui, para ele vir para cá. Eu falei, eu topo. Ele falou, mas e aí, você vai fazer o quê? Você é concursada, vai fazer o quê? Eu falei, eu peço demissão. Ele falou, não, você não vai fazer, eu faço. Aí eu fui lá, procurei o secretário de Fazenda, eu falei, olha, vou me demitir. Ele falou, você é doida, Divina, você é concursada, você é graduadésima, lá no alto da carreira. Eu falei, não, eu vou porque é questão de vida, é uma escolha minha. Aí ele falou, não aceito seu pedido de demissão, eu te demito. Aí me demitiu para eu sacar meus direitos financeiros lá, né? E nós viemos. E aqui eu tive a alegria, a bênção de Deus de descobrir a docência. A docência cruzou meu caminho e eu descobri que a minha grande vocação é ser professora. Eu amo ser professora. É uma trajetória assim, que a gente não completou, lógico, eu estou sempre aprendendo, revendo formas, sistemas didáticos, pedagógicos. Inclusive, como eu não tinha formação na área, eu fui para São Paulo durante 3 anos, todo sábado,
fazer uma especialização pedagógica, porque eu sentia necessidade. Porque a gente que é de uma área só, ainda mais o direito, né, que é muito técnico, muito específico, linguajar e tal, eu me sentia, assim, carente disso. E aí eu falei, não, eu vou. Aí eu tinha mais 2 pessoas que queriam e nós íamos todos sábados para São Paulo. Ficavam todos sábados em São Paulo, estudando na Faculdade Campos Sales. Aí, depois dessa graduação, fiz concurso, passei e estou lá no Polivalente com muita alegria. E a cada curso, a cada ano, cada turma, é um prazer enorme, sabe? Estar com eles, não transmitir conhecimento, compartilhar, aprender com eles e estar atenta a tudo, né? Porque eu brinco nas palestras que eu dou por aí, professor que não tiver brilho no olhar, esquece, pode ir aposentar que você não serve mais. Não é? Que eu acho que é um fazer iluminado e que você tem que realmente ser positivo na presença dos alunos. Não é passar a mão na cabeça, é incentivar, é motivar, é dizer a eles, você pode, vai, procura, no que eu puder ajudar, estou aqui, você é capaz, né? Aí isso é legal. Então foi uma coisa muito linda. Paralelamente, era uma outra atividade muito recorrente na minha vida, era ficar muito atenta à cultura, às manifestações culturais. Sempre fui atrás de tudo isso aí, declamação, sabia que ia chegar um escritor na cidade, eu queria ir, saber, conhecer, né? E aí, quando cheguei aqui, conheci alguns amigos da área cultural e eu fui convidada para fazer parte do Conselho de Cultura. Depois, inclusive, eu presidi esse colegiado por 2 mandatos. E isso me fez conhecer muito a realidade de Americana, embora isso também se efetive no país todo. Eu não sei, não posso dar informação de outros países, apenas Portugal eu soube que é mais ou menos parecido. Incrível como nós não valorizamos nossos artistas. Aí eu falei, não, essa bandeira também eu vou assumir. Vou assumir essa bandeira porque a gente tem gente fantástica, em todas as áreas. Se você pegar literatura, temos grandes escritores, artes plásticas, demais, gente que já expôs na Casa Branca, sabe? Aí teatro, pelo amor de Deus, nossos grupos de teatro são top, né? Aí você pega dança, música, nossa, todas, contadores de história. Americana é um celeiro fantástico de artistas. E aí eu senti assim, que eu tinha alguma projeçãozinha assim, por causa das coisas que eu fazia na igreja, por causa do primeiro livro que eu escrevi, que daqui a pouco a gente pode falar nele, que aí eu fui à Globo, Jô Soares, aí tive aquele negócio de todo mundo achar que eu era poderosa, né? Então, eu falei, vou aproveitar esse espaço para divulgar os artistas de Americana. E aí, então, eu continuo fazendo isso até hoje. E aí inventei aquele projeto lá, que a gente pode falar dele, que chama Americana Canta. Legal. Mas antes de tudo isso, só para a gente entender mais um pouco aqui, você se formou em Direito lá atrás. Sim. E você chegou a atuar no direito? Sim, na área tributária. Porque aconselho dos meus professores desembargadores porque meu sonho era magistratura, né? Ele falou, não senhora, você não vai ser juíza não, que você vai sofrer muito. E você é a melhor aluna de todo o curso no tributário, vai ser especialista em tributário. Aí eu aceitei, eu gosto mesmo muito de tributário. Aí logo surgiu o concurso na Secretaria de Fazenda, aí eu passei e fiquei atuando. Então, advogar mesmo nunca fiz. Práticas advocatícias nunca fiz. Mas o que te fez decidir fazer direito na época? Exatamente porque não tínhamos a faculdade de comunicação em Cuiabá na época, que eu queria ser jornalista igual meu pai. Entendi. Achava lindo o jeito dele, transmitia as notícias na forma que não machucasse, na forma verdadeira, informando, sabe? Eu achava muito bonito isso. E como não tinha, mas o direito eu adorei. E eu sou muito legalista, sabe? De querer tudo certinho. Bastante. E na sua opinião, pela experiência que você teve no período que você atuou na secretaria, você deve ter visto vários casos, né, de empresas com débitos, parcelamentos, competições, situações. Muitas. Porque o Brasil, hoje, ele tem uma legislação, vamos dizer assim, extensa, complexa, né, comparado com outros países. Certo. E o empreendedor hoje, muitos empreendedores reclamam disso, que sofrem com a carga tributária. Por quê? Porque a dívida pública aumenta, a primeira coisa que eles fazem, vamos aumentar os impostos. Tem que acompanhar, né? Dançar conforme a música. E você deve ter passado por muitas situações. Sim. Assim, ao todo eu trabalhei com 5 governadores e era realmente uma interferência grande da política nos processos de natureza tributária, que era uma coisa assustadora. E aí nós tínhamos uma prática lá, nós éramos 5 advogados, né, da área tributária, e a gente tinha a prática seguinte, quando era imposição, tem que fazer, a gente até redigia, mas não assinava.
Mas vocês são políticos, vocês assinem, encaminhem isso aí. Porque se eu assinar isso aqui, eu estou rasgando meu diploma. Isso aqui é totalmente contra os mínimos encaminhamentos de qualquer código tributário, seja federal, municipal ou estadual, não tem jeito, né? Então, mas sempre vai haver, sim, como você se referiu. Olha, aumenta a despesa, agora vamos ter que mexer aqui. Onde vai mexer, né? É claro, é ali. E aí, realmente, quem sofre é quem trabalha na área. E você também, quando a gente conversou aqui antes, né, de começar a gravação, ela comentou algo que eu achei bem interessante, gente. Na escola hoje, deveria ter uma matéria que ensinasse essa parte tributária. Porque, assim, os empresários, né, depois que a pessoa fica adolescente, faz faculdade, se forma, vai montar um negócio, ele não tem muita noção de tributário. Para você montar um negócio, você começa a faturar, você tem que pagar imposto, você tem que ver qual é o melhor regime para colocar a sua empresa. Você tem que aprender a fazer o cálculo do custo colocando o imposto dentro. Então, hoje muitos, eu digo, vamos falar assim, sei lá, 80%, eu dando um chute meu aqui, das pessoas não sabem nada de tributário. Monta a empresa, chega a guia para pagar. O que é isso? Ela tem que pagar. Nossa, tudo isso por quê? Então, ela é a favor de colocar nas escolas públicas, né, uma matéria que ensina essa parte tributária. Sim, eu tive a oportunidade de falar com alguns governadores de São Paulo, com quem eu cruzei, porque lá em Mato Grosso nós tivemos a felicidade de ter uma pessoa visionária, que era um secretário de planejamento, Bento Porto. E aí, eu ia muito a Brasília, no Ministério da Fazenda, e nós vimos aquilo lá, puxa vida, educação tributária. Hoje se fala mais na educação financeira, mas é a mesma coisa. Que a financeira pode contemplar a tributária. Então, lá em Mato Grosso, eu tenho 34 anos de Americana. Quando eu morava lá, a gente tinha uma equipe que capacitava professores da rede pública, da Secretaria de Educação, para dar essa disciplina, esses ensinamentos para criança. Não é? Era o ensino fundamental. Então, educação tributária era falar. Aí nós criamos uma campanha lá, que tinha um personagem, que era o Índiozinho, que era o Chavantinho, tinha os vídeos. A gente fez um edital, uma campanha, uma agência de publicidade ganhou, fazia os filmes. Então, aquilo era veiculado, e aí todo mundo sabia. Você perguntava para uma criança, o que é imposto de renda? Ah, é o que meu pai tem que pagar para a escola ter merenda. Assim, a criança falava assim, entendeu? Então você vê que você vai criando uma consciência da importância de valorizar o serviço público, e não só de valorizar, de exigir a qualidade do serviço público, que é um dos pressupostos constitucionais, não é? Da nossa Constituição Federal. É porque a escola é pública, porque o hospital é público, eu vou aceitar qualquer serviço. Não, é público, mas é tudo pago com o nosso dinheiro. E isso vem dos impostos. Então, quando você tem esse componente, desde o ensino fundamental, né, antes de chegar lá no ensino técnico superior, todo mundo vai entender e vai elaborar melhor essa questão, sabe? Aí a pessoa, aí agora que chegar na hora de empreender, ele não vai ficar, nossa, tudo isso, né? Então, é uma coisa, assim, realmente muito séria. E eu só não falei com o atual governador, que ainda não tive oportunidade, mas os outros, desde que eu estou aqui em São Paulo, todos eu falei, vamos implantar a educação tributária em São Paulo, no ensino fundamental. Sejam noções preliminares, para já ir, sabe? Pois as crianças conversavam com o personagem, ele ia nas escolas, sabe? E conversava. Como que a gente faz, Chavantinho, para ter sorvete na merenda? Ah, nós vamos ter que falar para o prefeito aumentar um pouquinho o IPTU. O que é IPTU? Ah, porque o dono de casa que paga. Então, essas histórias, elas circulavam e todo mundo começava a participar e levar a sério. Se não é nosso dinheiro, então, pera lá. Você tem que atender muito bem quem vier aqui, hein? Aqui nessa escola. Você que é da secretaria, você que abre portão, você tem que ser simpático, educado. Sabe, as crianças começam a falar essas coisas. Então, cria um ambiente mais favorável em todos os sentidos. E esse clima de conhecimento, de informação, ele beneficia todos. Principalmente quem trabalha na área. Com certeza. Que é um profissional respeitado, sabe? Quando falava que tinha um fiscal de tributos, todo mundo respeitava. Não era aquele cara que ninguém queria ver, que pudesse, né? Dava uma flechada no escuro para ele não ir lá na sua empresa. Não, porque todo mundo queria tudo certo.
porque sabia que estava havendo uma reverberação ali desses conhecimentos. Então, a educação tributária, se pudesse entrar no ensino fundamental, seria um grande ganho, ainda mais para o estado mais importante, mais, né, mais desenvolvido do país. Eu acho que precisaria. E uma coisa que a gente percebe na sua história é que você sempre foi muito querida, né, em todos os meios, né? Quando você atuava na área do direito, você fez várias amizades com o pessoal da área do direito, então o pessoal não queria nem te demitir na época, né? Não queria que eu saísse. É verdade. Mas eu acho que aí tem uma coisa muito engraçada, né? Que às vezes a pessoa me diz assim: mas você é tão generosa, você trata todo mundo igual, você cuida dos funcionários, porque eu gosto de levar presente para os funcionários da limpeza, da minha igreja, da minha escola, eu cuido de todos, nós somos todos iguais, né? Mas então eu digo assim, aí eu tenho um detalhe, mais uma coisa que as pessoas estão me falando que tem me entristecido. A mãe do meu marido, Dona Teresa Bertara, ela faleceu há 1 ano e nós éramos grandes companheiras. Ela ia comigo em tudo, de teatro de São Paulo, tudo, todos os lançamentos de livro, tudo. E as pessoas, sabendo que ela morreu há 1 ano, falam para mim assim, nossa, não todas, mas algumas. Nossa, também agora você tirou um peso, né? Acabou aquela responsabilidade. Eu nem respondo, sabe? Porque eu amava minha sogra. Nossa, Dona Teresa era uma coisa linda na minha vida. Então, eu não tinha peso nenhum. Eu fazia com amor. Mas por que existe essa brincadeira de negócio de sogra? E as pessoas dão espaço para isso, dão voz a isso. Eu até gosto de brincar em palestra, em sala de aula. Você está passando por uma banca de jornal. Aí tem um jornal cuja manchete é esta. Jovens alimentam moradores de rua. Aí no outro jornal está, jovem espanca a avó. Qual jornal você vai comprar? Infelizmente, a maioria vai ver a notícia ruim. É verdade. Então, a gente não valoriza, a gente não repassa, a gente não reverbera as coisas boas. E eu me empenho muito nisso. É claro que as ruins você tem que tomar conhecimento até para se precaver de algumas coisas. Evidente, né? Tem que tomar conhecimento das duas. Mas eu valorizo demais as coisas boas. E o meu pai dizia, né? Fique com o lado bonito das pessoas. Era uma das mensagens noturnas para os 7 filhos, todas as noites. E até meu irmão brincava, mas tem tanto tempo que eu estou seguindo uma pessoa e para achar esse lado bonito, nunca achei, né? E ele falava, persevere. Todo filho de Deus tem um lado bonito. E ele brincava, mas sei lá, será que é filho de Deus, né? Então, ver o lado bom. É claro que a gente tem as coisas, as dificuldades, as contrariedades. Você imagina, eu vi 4 irmãos serem sepultados, não é brincadeira. Puxa. Um com um acidente de avião, com 26 anos, a outra menina minha, essa que jogava vôlei comigo, cai no fosso do elevador, marcou a história de Cuiabá. Menina com 24 anos, uma atleta da seleção de vôlei ainda. Então foi uma coisa muito triste. Então é claro que essas tristezas vão falar alto eternamente na minha vida, mas eu tenho muitas razões para dar graças a Deus por tantas coisas, e uma delas é americana na minha vida. A docência na minha vida, essa convivência que eu tenho com os alunos. Olha, você viu agora a hora que eu encontrei o Adriano? Que alegria que eu tive de encontrá-lo. E eu percebo que é recíproco, sabe? Então, aquele negócio de você ser verdade, passar a verdade. Então, você se encontrou quando chegou aqui? Sim, ou na hora. Não, eu cheguei e já gostei. Conta um pouco pra nós disso, como que foi, assim, essa primeiro amor por Americana? Principalmente pela família do Aloysio, que era aquela história de Carioba, que eu acho linda a história de Carioba, né? Eu gostaria de ter vivido lá. Aliás, a gente poetiza muito Carioba, né? Porque às vezes o meu marido brinca comigo, vocês ficam pondo poesia porque vocês não viveram lá. Eles eram todo mundo escravo, limitado, não tinha direito de nada, o patrão mandava, tal. Mas a qualidade humana das pessoas de Carioba era tão linda. Então, era uma solidariedade, um companheirismo. Falava tão alto que todo mundo que morou lá tem saudade de Carioba. Eu conto isso nesse livro aí que eu escrevi para exaltar as mulheres de Carioba. Foi o segundo livro, Foi né, que você escreveu. Para exaltar as mulheres de Carioba. Consegue mostrar aqui, Vitor? As histórias lindas, sabe? Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi essa história de Carioba, porque eles contavam, a família contava, né? E aí eu fui lá conhecer e tal, porque já não existia mais o bairro. E depois fui me envolvendo fui escolher uma comunidade para eu vivenciar a minha fé. Aí eu fiquei 2 meses em cada igreja. E aí uma pessoa falou assim, vai no São Domingo, é sua cara. Uma conhecida. E São Domingo de Gusmão, né? Lá no final da 9 de julho. Aí eu fui, então eu sou São Domingos já desde o tempo que eu moro aqui. E é uma das coisas que eu digo em palestra. A sua comunidade tem que ser algo muito forte na sua vida, a ponto de você não precisar ser do seu bairro.
mesmo que seja longe, mas pulsa em você, sabe? Então, foi uma coisa linda, um encontro lindo para mim, né? A comunidade São Domingos é uma coisa... E todas as igrejas que eu vou, às vezes, dar palestra, de outras religiões, não tem nenhum problema, o importante é a vida que a gente leva, né? O Deus é um só. É a vida que a gente leva ali, que é o difícil, né? Entendi. E você, quando chegou em Americana, você tinha quantos anos, mais ou menos? Espera aí. Acho que 36. 36 anos. Você já trabalhava com a Igreja Católica, né? Sim, lá em Cuiabá, com o arcebispo metropolitano de lá, Dom Bonifácio Pitinini. Porque eu cresci dentro da igreja, né? A minha casa tem cardeal, não, cardeal agora não, tem bispo, padre, freira. Aliás, eu queria muito ser freira, muito, era meu sonho, porque a minha mãe, na família dela, tinha 2 freiras, e ela estava arrumando o altar numa igreja e se preparando para ir para o convento no mês seguinte. E aí meu pai entra nessa igreja, lá em Minas, né? Em Bambuí, na cidade que minha mãe estava, e aí ele entra para pedir a Deus uma mulher para ele casar, uma pessoa boa para ele casar. Aí ele olha no altar, tá minha mãe. Aí então, como eles tiveram 6 filhas, eles achavam que tinha que mandar que uma delas tinha que ser freira. E a que mais gosta de igreja sou eu, né? Então, assim, é ela que vai ser freira. Aí lá em casa tem uma piada. Eles falam que eu não fui ser freira porque eu adoro mini saia e freira não pode usar mini saia. Quando eu era mais novinha, né, criança, eu adorava. Quando surgiu a moda da mini saia, eu achei lindo, né? Então eles falam, não faz ser freira porque gosta de mini saia. Enfim, freira não pode usar mini saia. Mas na verdade é tudo uma brincadeira. E o nosso ex-bispo, né, já falecido, Dom Ercílio, ele me disse assim, seria uma grande judiação, uma divina dentro de um convento, você tem que ser divina na vida. Ele brincava comigo, sabe? Poxa. Vai ser divina na vida. Porque olha seu nome, a minha casa, Marcelo, Maria de Lourdes, Maria de Fátima, Luiz Gonzaga, eu, Maria Aparecida, Rita de Cássia, Maria Auxiliadora. E eu, Divina Maria. Então lá em casa tinha um altar com a imagem dos nomes dos filhos. E quem era a queridinha do bispo, do padre, sempre fui eu. E qual era a sacanagem dos meus irmãos? Não existe Santa Divina, não tinha imagem. Então não tem imagem, não tem santo, não tem milagre para contar. E eu ia chorar atrás da casa, porque eles contavam os milagres dos seus santos, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, São Luís Gonzaga, Santa Rita de Cássia, todas com milagres lindos, né? E eu não tinha nenhum para contar. Então eu chorava. Aí um dia meu pai disse assim, vamos parar com esse chororô, porque seus irmãos, papai e mamãe, eram mineiros, então fala papai e mamãe, né? Nós escolhemos um santo para pedir a proteção, mas você, quando nasceu, de tão especial, a gente já pôs direto nos braços de Deus. Divina significa de Deus. Eu falei, foi. Eu falei, agora deixa a hora que eles vierem me tirar sarro que eu vou contar. Aí eles vieram com a brincadeira de novo, eu falei, pois é, eu não preciso de santo, porque divino é de Deus. Eles não aceitaram, porque diz que Deus era pai de todos. E continuava me tirando sarro e eu chorando atrás da casa. Aí um dia meu pai trouxe um embrulho para mim, falou, abra. Aí eu abri, era uma coisa bonita. Eu falei, o que é isso? Ele falou, olha, que dia você nasceu? Eu falei, 31 de janeiro. Ele falou, pois é, 31 de janeiro, o santo do dia 31 de janeiro é este. A partir de hoje é seu santo. Estude, inspire-se e aprenda com este santo. E pronto, estamos conversados. É Dom Bosco. Dom Bosco morreu no dia que eu nasci. E aí eu passei a seguir Dom Bosco, né? Aí sabe o que meus irmãos falavam? É adotivo. Não servia também. Aí eu tirei sarro neles, que podia ser adotivo, mas era o único que era bispo, por causa do Dom. Na verdade, Dom Bosco não foi bispo. Dom, na Espanha, era papai, né? Então, mas eles não sabiam disso, né? Aí eu fiquei lá como se o meu santo fosse bispo e pronto. Parar de me encher o saco, sabe? Mas você sabe que essas histórias... Estou contando isso que talvez quem esteja vendo tenha alguma parente na família na situação. Me fez uma pessoa muito chorona. Eu sou muito chorona. Eu choro à toa. Se lê uma poesia, eu choro. E a hora que eu entrei, Adriana, aqui, quase chorei. De alegria, de emoção, sabe? Entendi. Então, uma coisa assim, eu fiquei muito chorona. E isso, às vezes, não é legal, porque você deixa de vivenciar algumas coisas por ser tão sensível assim, né? Mas essas histórias de santo me pegou, viu? E o seu pai, pelo que você conta, ele foi um grande mentor, então. Nossa, muito. Meu pai era um ser extraordinário, sabe? Muito, muito, muito. Muito mesmo. Graças a Deus. A gente teve, assim, boas referências demais, né? Principalmente, sabe? Era, assim, na questão do apego às coisas materiais. Meu pai era de sair de noite de casa para ir para a igreja, por exemplo, e voltar sem jaqueta. Ele dava jaqueta na rua para quem estava sem. E aí, lá em casa, eles falam que eu sou igualzinha. Eu fico sem, mas dou. Gente, mas eu tenho 3 tênis, por que eu não posso dar um?
Entendi. Então eu sou bem desapegada. Muito, 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 muito. Tanto que quando eu vou lá em Mato Grosso ver as amigas, né, encontro de faculdade, tudo, já chego lá e falo, essa bolsa não volta para Americana, não volta mesmo, é sua, pronto. Aí já vou dando, sabe? Legal. E na igreja, sim, você sentiu de escrever esse livro aqui. Essa necessidade. Certo? Pessoal, assiste no YouTube, tem um corte lá dela no programa do Jô Soares, apresentando o lançamento, né, desse livro. Não, já tinha lançado, foi logo depois. Ele ficou impressionado com isso. Sabia, o Jô era muito católico. Uhum. Ele era devoto de Santa Rita de Cássia, inclusive. Ele foi assim, como ele era... Uma pessoa falou assim, o dia, esse livro tem a ver com o Jô, manda para ele de presente. Aí eu mandei. Eu mandei num dia, 2 dias depois, a produção me ligou. Você pode vir aqui ser entrevistada? A gente manda uma van te buscar aí, você pode trazer 10 pessoas. Falei, jura? Posso. Não, vou sim. Aí meus 2 meninos foram, só que eles não puderam aparecer, que o programa era gravado à tarde, mas era veiculado à noite, né? Mas eu levei 10 artistas para divulgar o trabalho lá. Para ver se mais algum programa convidava, né? Levei um monte de gente para divulgar os livros, o CD, DVD. Então, esse livro aí nasceu do seguinte: nós católicos precisamos ter humildade e de aprender com nossos irmãos evangélicos, que dão de 10 a 0 em nós na questão postural. Os católicos são muito descomprometidos. Melhorou muito, sabe? Mas ainda temos isso. Então, às vezes, você vê uma pessoa numa missa, num terço, com roupa nitidamente de uma balada. Mas por quê? Porque da missa ela vai para a balada. Entendeu? Mas espera lá, você vai priorizar a balada em vez da vivência da sua fé? Por que não leva um chale? A propósito do chale, lá no São Domingos, na minha paróquia, eu era da equipe de celebração de casamento que nós criamos e eu comprei 2 chales que ficavam lá. Se chegasse madrinha de casamento, roupa muito seminua, a gente obrigava a usar o chale. Porque aqui é um ato de fé. Não é obrigado a casar na igreja. O casamento jurídico válido para exercer as validades da vida é lá no cartório. Pronto, né? Então, aqui é uma questão de fé. Então, aqui respeite o ambiente. Aí eu achei que esse era um tema muito delicado, que tinha que ser abordado com muita sutileza e com bom humor, para poder ajudar as pessoas verdadeiramente. Aí então eu falei, vou fazer isso. O padre Itamar, na época, era nosso pároco, me apoiou, falou, vai em frente. Aí eu fui falando com todos os padres e fui entrevistando todos, pedindo depoimentos para ilustrar e fui listando o que mais incomoda as pessoas. E o capítulo que mais fez sucesso neste livro tem o seguinte título: Como administrar situações constrangedoras advindas de manifestações fisiológicas. Eu vi no Jô isso aí. Exatamente. Aí tem até a dica de que alimentos não comer antes. Porque tem o espirro, tem, né, a flatulência, tem o bafo, tem o chulé, tem várias coisas. E aí isso aí ele pegou nisso aí, né? Acho que ele me perguntou assim, Odi, o que é pior? É o pum ou o chulé? Aí eu na hora tive assim a presença de espírito. Olha, para mim o pior são os maus odores permanentes, aqueles que não vão embora. Se o dono tá ali, ele também tá. Então o pum se esvai com o tempo. Então para mim o pior é o chulé. Ele falou negativo. Tem o pum neblina que fica da cabeça em cima da cabeça da gente. Então esse livro ajudou muita gente, muito mesmo, porque as pessoas tinham vergonha de perguntar e a redação ela é assim bem humilde, bem fraterna, no sentido de orientar mesmo, sabe? Eu mesma aprendi demais com essas pesquisas todas. E então foi nesse sentido que eu fiz esse livro. E aí tem uma coisa muito curiosa sobre ele, que foi recente, que eu vou contar, que peço licença para contar aqui. De vez em quando, alguns bispos me pedem. Eu não tenho mais, não vou fazer segunda edição. Ele é de 2001. Que eu fiz os outros livros, né? Só que na época, acho que eu não lembro mais agora quantos foram, mas foram muitos. E aí, eu falei, tinha um grupo lá que era de leitores e tal, e eu falei, olha, se vocês souberem alguém que tem um guia católico, eu estou precisando de 2 para atender pedidos de bispo. Aí um dia uma pessoa me falou, Divina, você está precisando do livro? Eu tenho um aqui, eu posso disponibilizar para você. Eu falei, jura? Ai, que legal. Ela falou, sou fulana, você lembra de mim? Fui sua aluna. Eu falei, lembro, mas não lembro nada, porque a gente dá aula para muita gente, né? E fala assim, eu sou a Carmen, eu sou a Cláudia, eu sou... né? Não tem como você saber exatamente quem é, a não ser que teve uma vivência, assim, um sobrenome, né? Aí ela deu o endereço, eu fui lá no apartamento dela. Apartamento chique, chiquésimo o bairro.
aqui da cidade. Um prédio maravilhoso. Aí eu subi. Aí fizemos aquela festa, tá? Ela me entregou o livro, tinha uma dedicatória minha pra ela, linda. E eu nunca vendi um livro, eu dou todos. Aí ela... Conversamos assim, ela me entregou o livro, aí ficou aquele impasse assim, né, para eu falar tchau, muito obrigado. Aí eu fiquei, será que eu pergunto quanto é, né? Falei, e agora? Pergunto, não pergunto? Falei, vou perguntar. Ô, minha querida, então quanto é mesmo que eu te devo? O que eu esperava ela dizer? Imagina, né? Nada, você que me deu R$20. Aí eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Você comprou o próprio livro. Comprei o livro que eu tinha dado para a pessoa por R$20. E disse, aí eu ria e chorava, mas gente do céu, não acredito que isso aconteceu. Você já pensou? Você ganha o livro de um autor com dedicatória, depois, 20 anos depois, ele está precisando do livro, você fala, não, pode usar o meu, ele vai na sua casa te buscar o livro e você cobra dele. Ixi. É demais, né? É. Mas eu encaro isso com bom humor. Deixa pra lá. Faz parte. Faz parte. Foi a coisa engraçada. E você também se encontrou como escritora, pelo que eu tô entendendo. Pois é, eu sempre escrevi, desde criança. Eu sempre gostei muito de escrever porque eu amo língua portuguesa. Amo, de paixão. Eu acho um grande desafio, porque não é fácil, né? Dominar, pelo amor de Deus. Até eu brinco, se fosse os franceses tivessem descoberto o Brasil, era mais fácil, Itália, né? Mas língua portuguesa não é brincadeira. Então, eu tive uma professora extraordinária, que nós nos reencontramos sempre, foi a Cuiabá, ou a Rondonópolis, eu sempre vou à casa dela, levar amo a professora Raquel. É uma sábia, sabe? Então, ela me plantou em mim esse amor à língua portuguesa. Então, eu sempre escrevi. E tinha o pai que escrevia muito bem. Então, eu fui nessa sacola deles, sabe? De escrever bem. Aí, na medida em que foram surgindo essas demandas aí de escrever, primeiro esse do guia, depois o de Carioba, eu exercitei mais ainda a escrita, só que com humildade. Eu não publico nenhum livro sem revisão de especialista. Não. Mas não tem erro divino, não, mas eu quero que você veja. Eu quero que você veja, porque vai que escapou alguma coisa que pode melhorar. Então, todos tiveram revisão de especialista, apesar de eu ter um domínio razoável. E esse livro aqui? Fala pra gente um pouco sobre esse livro. Olha, os 100 expressões, como o título está dizendo, eu selecionei 100 textos dos que eu publicava sempre nos jornais da cidade, porque as pessoas me pediam muito cópia. Cidade Americana. Aqui só aqui Então, todo mundo me pedia cópia, porque não tinha esse negócio de WhatsApp pra lá e pra cá, mandando arquivo, né? Então, eu imprimia e dava cópia. Aí, um dia, a Luísa falou assim, para com isso, escolhe aí os que você quer, faz um livro e dá o livro. Aí, então, foi difícil selecionar, porque eu acho que eu já tinha uns 300 escritos. Mas eu falei, não, vamos fazer um livro pequeno. E aí, eu fiz um concurso lá no Polivalente para escolha da capa. Isso aqui foi uma aluna que ganhou. 3 jornalistas amigos meus ajudaram a escolher, e ela explicou que esse colorido aqui significa o que povoa a alma feminina, os desafios, as preocupações, as tristezas, as lágrimas, etc. E o espaço se abrindo, né? Tá vendo que tem um zíper se abrindo aí na boca da modelo, né? Isso. Exatamente. Pode falar. Então, aí eu publiquei isso daí para poder oferecer para as pessoas. Então, 100 expressões tem 100 textos. E um dos capítulos, que aqui eu dividi em temas. Então, um dos temas é homenagem. Nessa homenagem, eu falo de pessoas da cidade, sabe? Então, fui escrevendo sobre as pessoas da cidade, para mostrar o valor daquela pessoa, principalmente em vida. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito foi uma homenagem ao Pinhanelli. Você conheceu, né? Sim, da rádio. Eu fiz uma homenagem linda a ele no dia 8, dia das comunicações, lá no São Domingos. Eu fiz um documentário sobre a vida dele. Procurei depoimento de todo mundo, não todo mundo, né, porque não caberia, fiz uma projeção linda, com todo mundo falando dele, o que sentia por ele, a gratidão por ele, e ele já na cadeira de roda assistiu lá dentro do salão nosso, foi muito emocionante, sabe? Imagina. Eu sou muito preocupada com isso, falar as coisas agora, não deixa pra falar depois não, né? Vamos fazer homenagem. Então, eu fiz muitas homenagens. E aí, nesse livro, tem um capítulo que chama Homenagem, que eu falo das pessoas, sabe? E tem, assim, situações, todos sempre com bom humor. Porque eu acho que a leitura, se ela não for bem humorada, a gente larga logo, né? E textos não muito longos também. Sabe? Então, eu preocupei com isso. Então, esse livro aqui, ele é disputadíssimo. Isso aqui, eu acho que eu vou ter que fazer a segunda edição, porque eu não tenho mais. Esse aqui eu não tenho mais, não. Esse não. E esse aqui também não. Só esse aqui que eu achei esses dias. Uma pessoa me disse que tinha 4 livros lá e eu fui buscar numa livraria. E desses livros, qual foi o mais desafiador para você para escrever?
Eu acho que o primeiro, porque ia mexer no modus vivendi, né? na conduta, e de um grupo que se acha, né? Que muitas vezes nós católicos nos achamos, e mostrar, não fica bem você chegar por último e sair andando na igreja inteirinha, olha, não fica bem você vir com essa calça muito justa na igreja, não fica bem vir para a igreja sem tomar banho, sem escovar os dentes, porque você vai atrapalhar quem está muito perto de você, etc, etc, etc. Então, umas coisinhas do dia a dia que melhoraram muito, sabe, essas orientações. E os bispos e padres adoraram. Porque você imagina um pastor ou um padre falar para a pessoa assim, Marcelo, você precisa tomar banho antes de vir para o culto, tá? Você não volta mais. É verdade. Imagina um padre falar para mim, Divina, pelo amor de Deus, você não escova dente não em casa? Não volto mais. Então, eu podia falar porque eu estava falando para mim mesma. Para pessoas como eu, né? Leigos. Então, eu acho que o maior desafiador foi esse, encontrar o ponto. Não exagerar na orientação, mas também mostrar que o desejo era melhorar, era a vivência plena da fé, porque há muitas coisas que as pessoas não fazem nas igrejas por humildade, por se achar inferior, não tenho direito. Eu falei, não, como que você não tem direito, minha querida? Que isso? A igreja é nossa. E a igreja somos nós. Eu queria tanto pedir um abraço pro padre, eu não sei se eu tenho. Claro que você tem essa vontade. Vai lá, ele vai adorar. Eu queria chegar lá perto do altar. Pode. Não durante a celebração, mas... Então, essas coisas eu fui esclarecendo, sabe? Aos poucos, assim, e tentando mudar. E, assim, com muito respeito a todo mundo. Porque a gente vai aprendendo todo dia, aprendendo. Então, esse talvez tenha sido mais desafiador e por ser absolutamente inédito. Nunca ninguém escreveu sobre isso. Por isso que os bispos e padres adoram, né? Tá certo. Gente, imagina só a cabeça dessa mulher, né? Tributário, escrever livros, participar, assim, das igrejas, da comunidade. Vocês estão gostando desse episódio? Tá ficando bem legal. E eu quero aproveitar agora esse espacinho para falar sobre o nosso patrocinador, sobre a Spaces Redução Tributária. Se você é empresário, se você conhece algum empresário que tem débito com a Procuradoria da Fazenda Nacional, entre em contato com o pessoal daqui, que com certeza eles vão conseguir ajudar a reduzir essa parcela de imposto que você paga todo mês. Se você tem parcelamento federal, aí é muito mais fácil. Por quê? Porque você já paga todo final de mês aquele DARF gigante, certo? O pessoal consegue reduzir e você vai ter economia dentro do próprio mês. Então, entre em contato através desse QR Code que está aqui na sua tela ou através do site spaces, com 2 S no final, .com.br. Legal? Então, voltando aqui com a nossa convidada, que está bem legal o papo. Você também participou e participa de alguns projetos também. Americana Canta o Rei. Como que é o nome do projeto? Isso aí foi o seguinte, como eu presidi o Conselho de Cultura em 2002, 2004, são 4 anos, eu vivenciei muito de perto a realidade dos artistas de Americana. O Brasil inteiro é mais ou menos parecido ou quase igual, mas vamos falar daqui, né? E aí eu senti muito a dificuldade de se desenvolver uma mentalidade de valorização desses trabalhos, desses talentos que estão aí à nossa disposição. Então, lá no Conselho, a gente fez muita coisa. Eu fiz um guia cultural, o primeiro e único da cidade, em 2005. Elenquei, divulguei, todo mundo podia se inscrever. Qual é a cultura que você faz? Eu sou escultor. Eu conto história. Então, cada um ficou numa câmara setorial, né? E a gente... imprimir, aí eu tive patrocínio também na época, eu não lembro agora quais foram as empresas, mas nós conseguimos, aí eu não fiz com dinheirinho meu não, eu fiz, e aí nós divulgamos na cidade inteira, tinha os telefones, o que a pessoa fazia e os telefones, porque o importante não era só apresentar, era dizer onde você encontra. Porque todo mundo pedia pra gente, eu preciso de alguém que faça, que dance, de alguém que conte história, então tá aqui. Tá? Esse foi muito legal. Esse aí foi em 2004, em 2005 que a gente fez, né? E aí depois disso, eu senti que continuava havendo uma ignorância da cidade com seus artistas. Eu percebi assim, não é proibido, é legal. Vamos conhecer o trabalho de um artista de outra cidade, tem gente maravilhosa. Ir a São Paulo e para o Rio, eu mesma vou muito a São Paulo ver teatro e tudo mais. Mas eu percebi que os artistas aqui não eram conhecidos. Então eu falei, não. Vou inventar um jeito aqui. Aí eu me inspirei, né, na Arena Conta Zumbi, e falei, vamos, Americana Canta.
E esse Americana Canta, então, foi uma coisa da minha cabeça, eu desenvolvi, eu criei, eu escrevo para teatro, né? Então, eu convidei pessoas muito amigas minhas que desenvolvem trabalhos sérios no teatro, na música. Então, inicialmente, a Val Nascimento, infelizmente faleceu, ela foi a diretora musical, e o Carlos Juste, que é um craque, né, do Fábrica das Artes, ele foi o diretor teatral. E aí nós fizemos, então, o primeiro espetáculo, que foi esse daqui, Americana Canta o Rei. Então, esse daqui foi o primeirão, tinha que ser o rei, né? Então, eu peguei a obra do Roberto Carlos e dividi em 5 episódios, 5 temas. E cada tema, então, as músicas relacionadas àquele tema. Por exemplo, Maria, ele fala muito de Maria. Aí tinha as músicas de Nossa Senhora. Depois, amigos, aí tinha música que falava dos amigos. O homem apaixonado, então era Roberto, o homem apaixonado. Roberto, o homem romântico. Roberto, amigo da natureza. Então, tinha aquelas músicas, sabe? E aí tinha todos os segmentos. Então, tínhamos artistas. Nesse primeiro aqui, foram 38 artistas no palco. Nossa. 38. Então, tinha dança, tinha cântico, tinha poesia, tinha teatro, era tudo misturado. Então, foi a primeira experiência. 2 dias, 2 noites no Teatro Municipal. E eu coloquei no projeto, sem cobrança de ingresso. Não tinha cobrança de ingresso e eu estava assumindo os custos, que eu tinha um terreninho lá que eu ia vender e ia dar conta de pagar. Mas tive a ideia de pensar o seguinte, como eu convivo com algumas entidades da cidade, falei, bom, elas precisam de muita coisa, eu vou fazer o seguinte, vou exigir em troca do convite algo que eles estejam precisando. Aí conversei com algumas, esse primeiro aqui, todo mundo pediu brinquedo, porque foi em setembro, e aí viria o Dia da Criança. Nós arrecadamos 1.600 brinquedos. Novos ou usados, mas em bom estado, tá? E aqui, depois, juntei um dinheirinho, fui, né? Americana Canta Mulher. Por que Americana Canta Mulher em 2016? Um período que estava eclodindo, Marcelo, a violência contra a mulher. Aí eu falei, não, pera lá, vamos fazer um espetáculo enaltecendo a presença da mulher no mundo. Então, aí, de novo, a Val foi a diretora, o Juste, e aí eu não me intrometo na parte artística, né? Nada disso. Então, eu só fico na retaguarda. Os ensaios era o melhor lanche, era tapete vermelho, o melhor cachê, recebia após o espetáculo, a aluna vinha com folha de pagamento, entregava o envelopinho no nome do artista, com dinheiro em espécie. Olha. Lindo, clima maravilhoso, sabe? Tudo muito lindo. Aí, esse aqui foi em 2016. Aí já tinha 90 artistas no palco. Porque quando todo mundo viu essa experiência de ser bem tratado, todo mundo queria. Só que não dá para pôr todo mundo. E também outra coisa que eu restringi, só os de Americana, que a gente conhece de várias cidades, mas não dá conta de fazer com todo mundo. Esse foi maravilhoso também. 2 noites. Teatro Municipal, a secretaria cedia o espaço, então não pagava, e a gente fazia tudo. E o último foi esse daqui, não pela religiosidade, né, mas pela obra magnífica do Padre Zezinho, as canções todo mundo canta, né, católicos e não católicos. A gente fez em 2019, esse daqui tinha 130 artistas no palco. Nossa. Foi a coisa mais linda do mundo, emocionante. Muitos prefeitos me pedem para levar esse espetáculo para os municípios aqui perto ou longe. Só que aí eu falo, você vai dar estrutura e vai remunerar os artistas? Ah, não, mas tem que pagar. Claro. Eles têm boleto para pagar, eles são profissionais, então tem que pagar, sim. Ah, não, então não, eles querem tudo de graça. Que é aquilo mesmo, né, que a gente fala, a cultura, tudo de graça. E eu fiz os DVDs e reunia o elenco. Assim que o DVD ficava pronto, eu reuni o elenco na minha casa para agradecer e entregar o DVD de presente. Para cada artista, ó, tanto que aqui está registrado o nome de todo mundo, ó, você vai ver, tem todos os registros aí, sabe? E é porque eu não trouxe, mas tem um folder que quem entrava no teatro, tinha um cartaz que a gente divulgava e um folder, o que vai acontecer, quem está dirigindo, o nome de todo mundo que trabalhou. E a gente remunerava a todos. Inclusive gratificação para os funcionários do teatro, porque eles, nossa, fazia de tudo para também ficar tudo bem, sabe? Então foram, assim, espetáculos maravilhosos. E aí demos uma parada por causa da pandemia, e agora eu tô com o projeto aí de voltar com a Americana Canta Os Gonzagas. Porque depois que eu lancei essa marca, Americana Canta, agora tem 500 sugestões. Americana Canta Elisa, Americana Canta Zé Rico, Americana... Ah, é muito, sabe? E aí eu gostaria de fazer todo ano um. Mas remunerando bem os artistas. Se não for para remunerá-los, eu não vou fazer.
Tá certo. Sabe? Porque tem que valorizar. Então, isso aqui surgiu assim. Eu espero fazer mais alguns. O quarto, então, será Americana Canta Os Gonzagas. E além disso ainda, você está escrevendo mais 2 livros, certo? Sim, um já está com 60% mais ou menos, o outro tem um pouco menos, que são minhas 2 grandes comunidades daqui, né? Que é onde eu exerço a docência, que é a história do Polivalente, uma história linda, maravilhosa. Eu já tenho muito material separado, já estudado, já redigido, mas a responsabilidade é grande. Imagina. Sabe por quê? Você corre muito risco. Apesar que eu estou contando com a colaboração de todos, eu pego, gente, não vamos esquecer ninguém, eu tenho lá a lista, de deixar alguém fora. Por exemplo, lá do São Domingos, tem histórias lindas de lá, sabe? Nossa, da construção daquele templo, os depoimentos, como lá tinha um jornal e eu já escrevia no jornalzinho, então eu já tenho muita coisa. Mas eu acho que é maior responsabilidade, mas meu desejo é talvez início do ano que vem já fazer o lançamento do Polivalente primeiro. E aí depois o do São Domingos. Isso aí eu acho que é dever meu, sabe? Dever. E já te pediram para escrever assim algo inusitado que você não esperava? Pediram. E eu vou escrever. Não já. Como eu tenho assim uma fala assim de buscar as pessoas desenvolverem o espírito de compreensão, de tolerância, de solidariedade, foi através de aluno. Falou assim: ô professora, por que você não escreve umas mensagens aí para as mulheres parar de ser tão desunida? Os homens são tão mais parceiros. Falei, não, você podia fazer de mulher para mulher, divina. Falei, tá bom. Não é Marisa. Não é Marisa. Eu penso em fazer isso. Com depoimentos de muitas mulheres que eu até já tenho guardado. Sabe por quê? A gente tem que parar com esse negócio de olhar para outra e achar que está competindo comigo. Não, a outra é igual a mim. Eu tenho um texto escrito sobre isso. São os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas preocupações, né? As mesmas lágrimas, as mesmas orações. A gente é igual. Então, se a gente tiver principalmente quem é mãe, se a gente tiver um olhar de tolerância, de valorização, porque às vezes você vê, por exemplo, as mães, às vezes de tanto se dar, os cuidados consigo mesma vão ficando para depois. Então, às vezes você vê uma mãe com cabelo em desalinho, olheiras, aí até a roupa não tá mais assim, aí a pessoa sai falando, em vez de falar, olha o tanto que essa mãe se dá. Ela nem pensa nela. Eu vejo, essa leitura que eu faço. Sabe? Aí eu quero ficar do lado. Se eu puder, quero levar para minha casa, quero abraçar, quero fazer um carinho. E não ver, olha, você viu como fulana veio? Ixi, tá com o mesmo vestido que vestiu no casamento não sei quem, não sei o que. Isso é coisa de mulher, infelizmente, né? Se a gente usasse essa capacidade de observação, essa sensibilidade, sabe, de captar as coisas no ar, para devolver com ações positivas, de solidariedade, de carinho, de apoio, de uma palavra, um abraço, olha, fique firme aí, isso vai passar, né? Seria tão melhor, porque isso é admirável nos homens, né? Eu vejo assim, os homens são muito solidários entre si, um sempre apoia o outro, e a mulher vê uma coisa assim, já sai falando mal mesmo, sabe? Você viu como tá gorda, viu como tá magra, viu? Então, é uma coisa que eu gostaria de colaborar, de fazer essa contribuição, a partir de observações de alunas que falaram isso para mim há um tempo. Falei, olha, é um bom tema, né? É um bom tema. É um bom tema, com certeza. É um tema, sim, que eu vou pensar com carinho depois que terminar esses 2 aí. Aliás, 2 não, tem um terceiro que me foi imposto, assim, de cima para baixo, que você já vou falar na escola Heitor Penteado. E antes lá era Instituto Presidente Kennedy. Eu amo o pessoal do Kennedy. E esse livro tem que sair. Vai narrar a história da Escola Presidente Kennedy, Instituto Presidente Kennedy, que formou a maioria das pessoas que tem o comando da cidade hoje, né? Já faz algum tempo, aliás. E o meu marido estudou lá. E eu frequento a turma. São pessoas magnânimas, que têm grandes contribuições à cidade. Então, tem que sair um livro sobre o Kennedy. E aí, né, tem alguns professores lá que você que vai escrever. Aí eles falam, não, você, Divina. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não estou à altura disso, não. Olha você. Não, você vai escrever. Você escreve modernamente, você tem jeitinho, você vai escrever. Aí estão querendo me dar 1/4 de material, sabe? Material que está guardado na casa de cada um, para eu fazer as pesquisas. Eu falei, não, agora vocês vão esperar que eu vou fazer primeiro do Polivalente e do São Domingo. Aí uma falou para mim assim, nada disso, você tem que fazer a nossa primeiro, Kennedy, porque nós somos mais velhos, nós vamos morrer primeiro. Falei, não, isso não é garantia de nada, meu filho. Então, esse do Kennedy, eu não sei nem se eu estou à altura de
tamanha magnitude que tem essa história, a importância dessa escola na história de Americana. Tenho certeza que tá, sabe? É um livro que precisa existir. Uma parte linda, muito grande, importante da história da cidade. Tem que sair esse livro. Eu acho que eu vou propor uma coautoria, assim, umas 3, 4 pessoas, sabe? Talvez saia mais rápido. Legal. E assim, falando nisso, né, em livros, se a sua vida, toda a sua trajetória fosse um livro, qual seria o título da capa desse livro? Eu já tive essa brincadeira, né? E aí o filho meu me disse assim, simplesmente divina. Puxa, eu falei, não, olha. Aí é muita arrogância, porque meu nome é adjetivo, né? É muita arrogância, eu nunca pensei nisso, com toda a sinceridade. Mas aproveitando a pergunta, eu queria mandar um oi aos pais que estão nos vendo. Pelo amor de Deus, gente, não coloquem nomes nos seus filhos que seja ao mesmo tempo um adjetivo. Que a pessoa cresce vinculada àquilo ali, sabe? Cresce amarrada. Então, uma pessoa que chama generoso, um homem que chama generoso, e ele é mão de vaca, né? Egoísta. Aí a moça chama Rosa, mas não tem nada de rosa. Aí a outra chama, sabe? Tem os nomes, Bárbara, mas isso aí é Bárbara coisa nenhuma, né? Aí divina, e não é nada disso. Então, é difícil, sabe? Eu cresci com esse comprometimento de ser divina, ainda surgiu aquela novela Divina e Maravilhosa, não é do tempo de vocês, né? Então, né? Divina e maravilhosa. Então, é complicado isso, sabe? Você não pode reclamar de nada. O último presente é o seu, tá bom, muito obrigado, valeu. Entendeu? Então, você fica assim meio amarrado com o nome, viu? Nome que é adjetivo, eu oriento. Complicado. Eu oriento, sugiro, peço e imploro. Não coloque nome que é adjetivo. Tá certo. A pessoa fica ali. Sabe? Nós temos um colega que eu adoro, ele não é um nome, é o sobrenome. O sobrenome dele é Polido. E por acaso ele é uma das pessoas mais educadas que eu conheço na vida. Mas imaginou se ele não fosse educado? Né? Olha o que ia dar de piada esse nome dele. Então, e no caso dele não tinha jeito, que é o sobrenome. Mas por nome que é adjetivo, não, gente, tem muito nome por aí, para com isso, né? E de preferência também não pôr nome, uma palavra só, um nome que tem 2 Y. Sabia que tem? Nome que tem 2 Y, 1 W. É assim, tá os nomes agora, sabia? Você pega uma lista de chamada da escola hoje, é difícil, não tem um nome que você fala, Jesus amado, o que é isso? Às vezes não consegue nem ler direito, né? Não. Você hoje equilibra vários pratos, né? Se for analisar assim, né? Já na vida, acho que você deve ter passado por situações, quando estava escrevendo esse livro aqui, que acabou até ficando um pouco ausente da família, eu imagino. Sua família, como que ela enxerga tudo isso? Você sendo professora, escrevendo livro, participando? Olha, nessas atividades aí de igreja, de escola, eu tenho maior apoio, muito apoio. Eles adoram, eles sabem. Eles falam que quando eu volto em estado de graça. Tanto o Aloysio, meu marido, como os 2 filhos. Mãe, quando você chega aqui, nossa, dá gosto de ver. Você vem em estado de graça. A gente olha pra você, parece que você tá vindo do céu. Porque você gosta de ir. Eu vou lá na escola lá de Sumaré dar uma palestra. Eu vou lá em Limeira. Vou lá em São Paulo. Então eu volto. Ou então vou no Polivalente. Qualquer lugar, né? Eu volto assim. Mas teve uma experiência do passado que meus filhos não gostavam. Tá? E que eu me destaquei demais, até hoje as pessoas pleiteiam que eu retorne àquele espaço, mas eu me destaquei única e exclusivamente porque eu fui meramente cumpridora de dever. Foi o período em que eu exerci o mandato de vereadora. Então, eu tinha uma postura, tá? Ali eu era representando o interesse público, mas eu tinha fama, que eu ajudava todo mundo. Então, não, lá não. Lá aqui eu não posso fazer nada para uma pessoa. Aqui é interesse público. Então ficava aquela fila de gente para falar comigo. Ah, mas você ajudou a família? Não, pera lá, como divina, eu vou ajudar sim. Agora que esse espaço aqui não, esse espaço aqui eu sou defensora do interesse público. Então eu não posso assumir, nem tirar uma caneta de um lugar para o outro para beneficiar uma pessoa, que eu estou desviando a minha função. Então não posso. E aí uma coisa que chamava muita atenção eram os meus votos no plenário. Eu tinha 2 critérios para ser a favor dos projetos, que eu acho que devia ser o de todos, todo parlamentar. Primeiro, o aspecto legal. É legal? Não é ilegal? Não está contrariando nenhuma lei? Não. Então, tá, ok. Segundo, qual que é o vínculo com o interesse público? É do interesse público?
rigoroso vínculo, é do interesse do americanense, é do interesse do americano, então é legal, não feriu a lei, é do interesse, voto a favor. Não quero saber quem é o autor, que partido que é. Tinha aquele negócio de oposição à situação, eu nunca catei orientação. Eu votava assim, sabe? Então todo mundo já sabia, que não adiantava vir. E eu era presidente da Comissão de Justiça e Redação, e que chegava de presidente lá para ver se fazia. Não tem como dar parecer favorável isso aqui, completamente inconstitucional, gente, vocês nunca leram. Lê lá, pelo amor de Deus. Aí que eu comecei a distribuir Constituição na cidade. Porque tem umas coisas que não dá, né? E agora você também não pode exigir aquilo que a pessoa não recebeu, sabe? Então ela não teve essa oportunidade, ela não teve alguém que despertou nela esse desejo. Mas essa época aí, meus filhos não gostavam de eu ter um nome público assim, porque é claro que tinha algumas coisas que eram chatas, né? Algum embate assim, eu nunca fui de destratar ninguém, nenhum colega, nunca falei, você tá errando, não. Eu só dava o meu voto e justificava por quê, ficava na minha, sabe? Mas chamava atenção, né? Porque todo mundo falava assim, nossa, olha, isso aqui. Então era aquilo que era mero cumprimento de dever, ficou um chamariz, tanto que até hoje eu recebo convite, você tem que sair candidato a prefeito, candidato a deputado. Não, minha política é outra, é a cultural. Tá certo. Essa é a minha seara, sabe? Não quero. Muito bom. E outra coisa, sou pela alternância de pessoas nos espaços. Eu estive lá, exerci o mandato, tá de bom tamanho, vem mais gente agora. Vamos renovar as ideias, né? Legal. Assim que eu penso. Então agora, vamos aproveitar esse momento de pausa e vamos entrar agora no nosso quadro Você Sabia? A nossa convidada trouxe aqui alguns dados bem interessantes que vai compartilhar com a gente. Vamos lá, então? Vamos lá. O primeiro é sobre Carioba. Você sabia que o bairro de Carioba foi criado e administrado pela família Miller, os alemães, que trouxeram infraestrutura e até energia elétrica para a região? E mais uma coisa, fez o primeiro asfalto do Brasil, lá de Carioba, está lá até hoje. Você sabia disso? Pois é. Outra coisa, você sabia que o Museu Histórico Pedagógico Municipal, Dr. João da Silva Carrão, que é nosso, a guarda, né, preserva lá cerca de 5.000 peças que contam a nossa história desde o século XVIII. Você sabia disso? Pode visitar o museu, assim que ele for reaberto, né, porque ele estava passando por uma reforma lá. Pesquisas mostram, olha bem essa notícia, que ler apenas 6 minutos por dia. Sabe o que é 6 minutos do seu dia? Passa rápido. Pois bem, se você utilizar 6 minutos para fazer uma leitura, isso já reduz em 60% os níveis de estresse que acomete todos nós, né? Mais do que ouvir música ou caminhar. Isso é fidedigno, tá? Vem da Universidade de Sussex. Tá legal? Americana. E você sabia também que o Brasil é o terceiro maior produtor de livros do mundo? Olha o que nós estamos ouvindo aqui agora. Terceiro maior do mundo. Então, suponhamos que tenha um país na Europa, outro na América. Ele é o terceiro. Dá para acreditar nisso? Pois é, na produção de livros, em publicar livros, mas apenas estamos, né, nessa relação aí, na 59ª posição. Nós somos o país número 59 em índice de leitura. Ou seja, não é por falta do que ler, é pela preguiça de ler, é pelo desejo, por valorizar essa leitura no dia a dia nosso. É muito bom. Sabe, Marcelo, muitas pessoas me dizem, você tem um vocabulário muito bom, por causa de leitura. Agora que eu vou dar outra dica, tá? Palavras cruzadas. Nossa, minha sogra Faço palavra cruzada desde criança. Não fico sem. Faço palavra cruzada muito, muito. E você vai aumentando níveis, né? Até chegar no que eu tô, que é o desafio. Que aí é difícil mesmo, né? Aí se você quer, por exemplo, aprofundar um conhecimento religioso ou histórico, você acha a palavra cruzada naqueles temas. Aí você compra um livrinho de palavra cruzada que só tem palavra cruzada lá falando da história do mundo. Aí tem do Brasil, tem da história do Brasil. Olha, é uma fonte inesgotável. Eu amo, eu dou bastante presente palavra cruzada. Legal. E ganho também, bastante. Eu acho que é bem legal a palavra cruzada. E o domínio do vocabulário, a gente tem que assumir uma responsabilidade de usar um vocabulário adequado. Então eu inventei, Marcelo, há uns 10, 15 anos, uma revisão de adequação. Então, eu reviso tese de doutorado, mestrado, TCC. Não é que está errado. Só que a escrita está pobre. Ela não vai impressionar. Se você colocar aqui, dizer assim, nossa, Marcelo, achei essa decoração aqui legalzinha. Não menti.
Mas se eu dizer, olha, Marcela, me impressionou o bom gosto, a combinação de cores, olha, tudo simples e ao mesmo tempo muito requintado, parabéns. Eu não falei a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, nessas teses aí, eu dou uma mexidinha, mas não mudo o que o aluno escreveu, o que a pessoa escreveu. Eu dou uma melhorada e digo para ele, veja as sugestões que eu dou aí para você. Se você achar que vale a pena, você adota. Se não, deixa para lá. E nunca cobrei por isso também. Então, a gente precisa aprender a usar as palavras. Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, como você emagreceu. Nossa, você emagreceu demais. Em vez de falar assim, pô, você valeu o seu empenho. Olha como você tá magra, bonita. Não, mas já vai pelo lado negativo. Entendeu? Então, conforme você pode falar um não. E quantos não são necessários na nossa vida para o nosso crescimento. Mas conforme o jeito que você fala, a pessoa sai te agradecendo, te falando, poxa, valeu, muito obrigado. Agora, se você vai lá e humilha a pessoa, acabou. Ela não vai levar em consideração o seu ensinamento, vai sofrer, vai provocar lágrimas e nunca mais vai esquecer que a sua presença é negativa na vida dela. Então, é uma questão de escolha. Verdade. Sabe? É uma escolha que a gente faz diariamente. Ser legal, não ser legal, ser educado, não ser educado. E as palavras é um desafio, porque nossa língua, convenhamos, não é para amador, não. E se você está gostando desse episódio, escolha compartilhar, não é verdade? Isso, exatamente. Não tá bem exatamente. legal? Muito, eu tô adorando. Então, seria legal as pessoas comentarem aqui também, né? Que sobre bom. o que estão achando, Isso. sobre algumas coisas, algumas lições, né, que ela tá passando aqui. Gente, essa mulher tem história, tem muita coisa boa aqui pra gente pegar. Eu de você pegava um caderninho e começava a anotar algumas coisas aí. Ô, Marcelo, então vou te falar a última, que eu falei na sala de aula, os alunos ficaram assim, o que de vida você está falando? Que eu falei no começo para você, mas não falei no ar. Eu disse a eles, nós estávamos lá numa aula de ética, né? E eles estavam fazendo uma pesquisa lá, o que eles não gostam das pessoas. Aí começaram lá a falar, e eu falei, olha, não é que eu não gosto, porque talvez eu não tenha direito de não gostar, mas o que me incomoda muito, 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 muito mesmo, é a pessoa profissional, né? Trabalhar numa empresa, ter o nome dela na folha de pagamento, receber o salário todo mês e falar mal da empresa. E pior, trabalho aqui, moro aqui, ganho dinheiro aqui, mas não compro nada aqui porque o comércio não é bom, vou gastar lá em Campinas, lá em São Paulo. Não, tudo bem, você pode consumir uma coisa. Mas, gente, gasta o dinheiro onde você ganha. Você faz a riqueza circular, melhora para todo mundo, né? Melhora o nível do comércio, vai ter gente trazendo novas ofertas, vai melhorar a oferta de serviço, as pessoas vão ficar mais felizes, vai diminuir os níveis, né, de carência na cidade. Então, na medida do possível, gasta o dinheiro onde você ganha. Eu faço isso, sabe? É difícil, por exemplo, às vezes eu vejo amiga minha, porque eu vou ser madrinha de casamento, eu vou lá em São Paulo comprar. Gente, tem tantos estilistas maravilhosos na cidade, lojas fantásticas, precisa ir lá em São Paulo comprar uma roupa aí no casamento. Desculpe. Claro, você quer aproveitar para passear? Ótimo, vai. Mas falar que aqui não tem, não corresponde à verdade, sabe? Então, eles ontem me aplaudiram na sala de aula porque eu falei isso. Eu nunca tinha pensado nisso, professora. Você acha antiético? Eu falei, olha, não está escrito em código nenhum de ética, mas que para mim não pega bem. Ganha dinheiro na cidade, não valoriza nada da cidade, só o da outra cidade que presta. O que é isso? Né? Na medida do possível, uma coisa diferente, que não tem aqui. Claro, eu vou passear em Campinas, aproveito. Tá, tudo bem. Mas você fazer disso uma regra, só compro tal lugar. Convenhamos, né? Por mais que a pessoa seja exigente no seu consumo, é difícil ela não encontrar quase tudo que ela precisa na cidade dela. Provavelmente encontra, principalmente nós americanenses, né? Tá certo. E deixa eu te fazer uma pergunta agora meio saia justa aqui, né? Ixi. O que você mais gosta e o que você menos gosta na sua rotina? Sua rotina hoje é ser professora, certo? Profissionalmente, sim. Profissionalmente falando. Deve ter alguma coisa que você gosta muito e uma coisa que você não gosta muito de fazer. Como professora? Eu fico chateada quando o aluno reclama de rejeições, sabe? Assim, nessa classe ninguém gosta de mim. Assim, tá havendo algum sentimento de rejeição. Ou num funcionário, ou num aluno.
É muito triste isso. E eu sou muito atenta, então ele se abre muito comigo, porque eu brinco muito, né? Ele se abre, professora, essa turma não gosta de mim. Não, o que é isso? Onde você tirou isso, menino? Para de bobagem. Não, ninguém me quer. Aí você faz ali, né, um joguinho e tal. Uma vez eu me lembro bem que tinha um aluno que ninguém queria que ele fizesse parte das equipes de grupo, né, de trabalho, para fazer as tarefas, fazer os trabalhos de todos os professores. Aí eu fui descobrir, é porque ele tinha bafo. Mau hálito, halitose. Falei, meu Deus, como que eu vou administrar isso agora? Como que eu vou falar com esse menino disso, né? Porque você tem que fazer alguma coisa, mas sem humilhar. E eu queria descobrir, eu não sabia, né? Aí um dia ele me pediu para eu revisar um texto dele. Eu falei, acho que agora eu vou ter a chance. Aí ele chegou, eu falei, meu querido, não fica muito perto de mim, tá? Você fica do outro lado da mesa, porque eu tô com um problema de... Eu falei lá, inventei a doença, né? Então, eu tô com isso e eu tô exalando, eu tô ficando com um hálito muito forte, tá? Então, é um remédio que eu tô tomando, tá? Então, esse remédio dá esse hálito forte. Então, você não fica muito perto não, tá? Senão eu vou te incomodar. Você fica do outro lado. Ele falou, imagina, eu não tô sentindo nada, ele falou. Ele falou, falando nisso, professora, você sabia que as pessoas aqui da classe falam que eu sou baforento? Aí eu falei, e você acha que eles estão mentindo ou estão falando verdade? Aí ele falou assim, tem hora que eu não gosto mesmo. Eu falei, eu vou te dar uma dica. Quando eu tô inseguro, eu aprendi isso quando eu era criança. Você junta as mãos assim, ó, põe na frente da boca, assopra, né? E cheira o sopro que saiu da sua boca. Se você não gostar, você acha que os outros vão gostar? Ele falou, nossa, que legal. Então, peraí, eu vou fazer. Aí ele fez, falou, pelo amor de Deus, professora, tem razão de ninguém gostar. Aí, então, eu falei assim, eu tenho um kit aqui que eu ganhei. Uma tia que sabe que eu tenho esse probleminha me deu, mas era mentira, eu tinha comprado pra ele. Aí, mas eu tava sem graça de oferecer. Aí ele falou, se você quiser eu te dou. Aí você põe na sua mochila, a hora que você sai da aula, você vai lá no banheiro e escova os dentes. E ó, e um pedido, tá? Vai ver lá na sua casa, procura um dentista, pode ser um problema assim, né? Aí ele falou, será? Eu falei, porque todos nós somos iguais, né? Tem um problema, cárie, uma coisa pode acelerar. Aí depois passou um tempo, ele veio me falar que era. Aí ficou o menino cheiroso. Acabou o problema. Então tem coisinhas que a gente precisa falar, mas com muito jeito para você. O importante é jamais humilhar a pessoa. É você que você quer ajudar, mas mostrando que você também pode ter aquele problema. Então eu inventei toda essa história, fiz uma novela para ele entender que todo mundo pode ter bafo. E o que você mais gosta? O que eu mais gosto de entrar na sala de aula. Quando você chega e entra Adoro, na sala. Começar a falar e sentir que valeu, que aquilo vai ser bom. Sabe, que aquilo foi motivante, que aquilo vai fazer a diferença. Não é só dizer para eles, se você comprar um produto com defeito, você tem 30 dias para devolver, se for produtos não duráveis, se for durável, você tem 90. Não. Quero mostrar para eles que nós consumidores também temos deveres, que eles têm que assumir um apoio. Até eu brinco sempre em aula de direito do consumidor. Olha, acabou de chegar uma caixinha para cada um de vocês, tem um celular, um iPhone mais moderno dentro, já está com a bateria carregada. Vamos abrir? Faz de conta que vocês ganharam agora, tá? Abram. O que vocês vão fazer primeiro? Todo mundo. Vou ligar. Ninguém vai ler o manual de instrução? Ninguém. Falei, pois nós não somos bons consumidores. Tem que ler. Leia a instrução de quem fabricou. Se é uma roupa, lê a etiqueta. Você tem que ler, porque você tem que ser orientado, senão você vai fazer um consumo inadequado, não vai tirar o proveito certo e às vezes vai até danificar o produto. E aí depois você vai querer ir lá reclamar. Então não é honesto isso. Então essas coisinhas do dia a dia, eu fico feliz de ver que eu estou mudando a mentalidade, sabe? E não é só as palavras, é o jeito de ser, né? Porque falar é muito fácil, quero ver fazer, né? Então, o maior desafio é você conseguir passar verdades, mostrando que aquela verdade é sua também. Não é só da literatura. Não é só o que está na lei, é o que você faz. Aí sim, você é um educador. Porque é muito fácil ficar lá falando blá, 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 né? Aí sai da sala, já desmente tudo que falou, né? Principalmente a aula de ética, que eu dou aula de ética. Então, eu acho que o mais difícil é você realmente ser. Mas como eu já tenho esse perfil no meu particular, então eu não tenho dificuldades, não, sabe? Certo. Sinceramente, eu não vejo assim. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Divina jovem, com tudo que você já viveu hoje, com essa experiência, qual conselho seria? Vê se você tem uma filha, porque eu queria ter uma filha. Eu tenho 2 filhos, né?
Mas Sim. eu tenho noras. Mas é brincadeira. É porque todo mundo fala que ser mãe de menina é diferente, né? É diferente. Eu tenho 2 filhos Eu tenho maravilhosos. 2 meninas. Pai, eu tenho um poema, vou te mandar. Pai de menina. Pode mandar. É diferente também, que eu observo, né? Mas eu acho que é continuar acreditando nas pessoas. Esse seria o conselho para mim. Porque embora todo mundo fale, porque te explora, não explora nada. Eu dou autorização por escrito. Eu posso te... Claro que eu tô aqui, caramba. Agora, claro, você tem que ter uma certa organização para você não deixar de cumprir seus deveres. Aí, o que extrapola o dever profissional, por exemplo, aí sim, você vai conciliando na medida do possível, né? Mas, assim, fora isso, eu acho que... Eu gosto demais de ser professora, bastante. Tá certo, dá pra ver isso no seu olhar. Gosto muito. Então, agora vamos pro nosso desafio. A gente tem aqui o nosso quadro que chama Na Roda com o Dono. E agora você vai rodar essa roleta e nós vamos debater os temas que vai cair aqui. São 3 temas, tá? Só lembrando. É mesmo? Tá lá, vambora. Então vamos lá, ó. Tá aqui a nossa roleta. Vamos rodar o primeiro tema. O que será que vai dar aí, hein? Bora lá, vamos ver. Tchan, leia pra nós. Escrever para curar ou para ensinar? O verdadeiro propósito por trás da escrita. Talvez para uma autocura, né? Para minha própria cura, eu ponho no papel um sentimento, um desejo, uma fala que talvez eu não tenha tido tempo de dizer. Como eu escrevi para o meu pai, depois que ele já tinha morrido, eu escrevi um artigo sobre ele. Gostaria de ter dito aquelas coisas para ele. Disse muitas coisas lindas, mas aquelas não. Então, talvez a cura para mim mesma, a autocura, né? Agora, o ensinamento depende muito da abertura da pessoa, né? Mas as pessoas, eu tenho muitos retornos. Parei para pensar depois que eu li uma coisa que você escreveu. Então, a gente acaba transmitindo alguma verdade também, né? Alguma coisa que mexe. Porque, na verdade, é assim, Marcelo, somos todos literalmente iguais. Então, um sentimento meu certamente está presente na sua vida, em outra situação, em outro contexto, envolvendo outras pessoas, mas aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento de, puxa, por que eu não falei? Por que eu não fiz? Por que eu não fui lá? Ai, mas eu devia ter falado não. Por que eu falei sim? Porque, sabe? Então, esses sentimentos são recorrentes em todos nós. Então, é mais para cura mesmo. E quando as pessoas me devolvem que um texto meu, falando do meu pai, por exemplo, fez ela correr para falar com o pai dela, isso me alegra demais. Sabe? Isso é muito bom. Pode ir mais uma? Vamos pro próximo tema. Mais uma. Vai no Eliminate, tira esse. Isso. E mais uma. Pronto. Vamos lá. Muito importante. Memória E inovação. Como equilibrar? Olha, um povo sem memória não existe. Não tem sentido, não tem encaminhamentos adequados, porque ele não sabe o que deu errado, né? Memória é bom. Agora, a gente tem que ter humildade, principalmente os mais vividos, de entender que a inovação é importante. Porque a inovação é a que alcança o público de hoje. Se você ficar nos métodos lá de 1500, que nem professores, né? Falar da minha área, que fica ali só giz e lousa, esquece. Não dá mais. Você tem que dinamizar projeções, convidados, palestras, atividades, sabe? Você tem que improvisar. E na área de igreja também, a gente tem que improvisar alguma coisa. Não é bem improvisar, é inovar. Inovar, trazer novidades. Olha, eu fiquei sabendo disso. Olha, eu trouxe isso aqui pra gente. Olha que lindo isso aqui que você tá me oferecendo aqui. Você pensou eu levar isso na sala de aula? Que legal, né? Clica aqui, gente. Vamos ver que assunto. O que você pode falar disso? Olha, uma ótima ideia. Então, é uma novidade. Então, eu acho que a memória e a inovação tem que ser equilibrada com disposição e bom senso. Eu tenho com vontade e bom senso. Humildade, vontade e bom senso. Eu tenho que ter humildade de saber que eu preciso inovar, não desvalorizando o passado. E todo empreendedor é inovador, né? Sim, se você analisar, nossa. né? E a pessoa, por exemplo, que não tem um CNPJ como você é professor ou tem outra função, que seja funcionário de uma empresa, tem muita gente que é intraempreendedor. Sim, né? com certeza. Aquela pessoa que busca conhecimento, como fazer melhor o que eu faço. Investe no autoconhecimento. Exatamente. Isso é muito bonito de verificar, sabe? Eu presencio muito isso. É muito bonito, muito mesmo. E é importante, né? Então, e tem que ser valorizado. Então vamos pro próximo tema, que a gente tá curioso aqui. Eliminate. Mais um.
Mais um. Ai, meu Deus. É que tem gente que tá escutando no Spotify. Reconhecimento e propósito. O que vale mais? O aplauso ou a transformação silenciosa? Eu acho que aqui a gente tem que ser muito sincero e dizer que os dois são importantes, tá? O reconhecimento e o propósito. Porque quando você assume uma iniciativa, você tem o propósito. Todos esses meus livros. Agora, é claro, se ninguém dissesse para mim, valeu, gostei, falar, não beneficiou ninguém, que eu vou escrever só para falar que eu publiquei 4 livros, né? Então, por exemplo, esse livro aqui que fala de Rondonópolis, você não tem noção que as famílias me mandam mensagem dizendo, porque eu entrevistei um monte de famílias para colocar aqui, que a história deve àquela família. Então, o reconhecimento é a carinha, acalanta, sabe? Então, o propósito é muito importante, mas o reconhecimento é o impulso, é o combustível para você continuar. Sabe? Nessa linha. E você dizer assim, não, valeu, foi importante. Olha, esse aqui de Carioba, quantos depoimentos eu tenho? Esse do Guia Católico, até hoje. Os bispos me ligam, olha, você não sabe a salvação, que é isso. Sabe? Todos falam. E esse aqui nem se fala, que foi uma recente, né, de 2019. É uma coisa linda, assim, de você... Não, esse aqui foi de 2021. Isso, gente, de orgulho, né? Muito. E aquele... Mas não é orgulho assim, eu sou eu. Não, orgulho assim, de falar assim, puxa, que legal, valeu todo o esforço, todo o empenho, né? Valeu, foi legal. E agora é um desafio. O que eu vou fazer agora? Né? E não pode parar, né? Não, a gente já fica vendo... Porque agora as pessoas vêm sugerir para você. Por exemplo, se a Americana canta, eu tenho uns 15 títulos lá. Faz Americana, canta isso, canta aquilo, canta aquilo, canta aquilo, canta aquilo. E todos merecem uma Americana canta. A história de quase todos os artistas. Daria para fazer um grande musical, sabe? A gente escolheu esses 3 temas aqui porque estavam falando alto. Mas agora terá continuação. Se Deus quiser. Pós-Covid, legal. Gente, a gente tá chegando já no finalzinho. Espero que vocês aí estejam gostando desse papo. Eu fiz aqui algumas anotações, porque agora chegou o nosso momento das dicas de ouro. Nós temos aqui algumas dicas, né, que a gente coletou aqui desse nosso bate-papo aqui. Primeira dica, ó, escrever é empreender na memória. Então ela está deixando aqui, ó, um legado. Cada livro da Divina não é só uma obra literária, mas é um registro vivo que valoriza pessoas, comunidades, assim como uma empresa deixa, né, legado de financeiro, a escrita deixa legado cultural, que é isso que nós estamos conversando aqui. Exatamente. Então tem muita gente que empreende por dinheiro. Eu conheço pessoas que empreendem por dinheiro, mas eu conheço pessoas que empreendem para deixar um legado. E isso é bem interessante. Então escrever é empreender na memória. Segunda anotação aqui, ó. Fé, propósito e trabalho podem caminhar juntos. Você viu, né? Com Como certeza. que ela equilibra tudo aqui. A Divina mostra que não existe separação entre vida pessoal e profissional quando o propósito é claro. Fé e carreira podem se complementar, trazendo equilíbrio e força em momentos de desafio. Né? Exatamente. E outra coisa que também, memória é também identidade. Preservar, né, histórias de bairro, escolas, comunidades e garantir que as próximas gerações saibam de onde vieram e para onde podem ir. Então tem muita coisa que se perde por não ter registros, né? Por isso que é interessante escrever esses livros das escolas que tem uma história. Toda escola tem uma história. Toda escola devia Toda escola tem uma história. Eu penso que toda escola deveria ter escrever o seu livro. Ter o seu livro, tem. Né? Já falei isso antes. Interessante. E último aqui que a gente anotou. Legado é mais que patrimônio, é impacto social. Legado é impacto social. Não se trata apenas do que deixamos escrito, né? Mas de como nossas ações transformam as pessoas, bairros e gerações inteiras. Então, olha que episódio maravilhoso esse do Gestão Sem Gravata, né? Foi um episódio assim que eu gostei muito, por quê? Porque ela trouxe muita coisa assim na memória da gente, histórias, e ela tá deixando aqui um legado, gente, que tá transformando vidas até hoje, né? Em todos os livros, né? Você vem coletando esses feedback, e isso é muito satisfatório para a vida, né, de qualquer pessoa. E você sabe uma coisa que eu gostaria de acrescentar? Eu tive a oportunidade de corrigir uma injustiça na minha área lá, polivalente. Porque às vezes você fala assim, nossa, as pessoas não valorizam fulano. Por que você não valoriza? Por que você não faz algo? Então, sem querer, eu fui fazer
fazendo um trabalho aí, e eu fui fazer a história do Polivalente numa projeção que eu estava até por causa do livro. E aí eu fui atrás, como é que achou esse terreno aqui e tal. Aí eu fui descobrir. Foi a União Operária que doou, por meio de seu Jairo Azevedo. Um homem que era um cidadão, sabe? Nossa, projetado por Deus e beneficiou a Americana demais, né? Aí eu fui conhecê-lo, um querido, ele era amigo do meu sogro e tal. Aí ele tem a foto dele no livro, vai ter, né? Ele doando, ele assinando a ata de doação do terreno para a construção do Polivalente. E aí eu comecei a conviver com ele e tal. Eu falei, eu queria fazer uma homenagem ao senhor e tal. Aí ele falou assim, Divina, você quer me homenagear? Me leva para conhecer o Polivalente. Eu nunca fui convidado para estar lá. Eu falei, eu não acredito. Olha só. Não, nunca estive lá, nunca fui convidado. Eu doei o terreno para construir a escola e nunca estive lá. Mas eu fiz uma festa para ele foi lá, então se conheceu tudo, sabe? Falei, essa injustiça eu corrigi a tempo, sabe? Porque, mas e se eu não fico sabendo da história? Então fique atento, você que está nos vendo, de repente você sabe de alguma coisa, poxa, essa pessoa aqui fez tanto, ninguém nunca nem falou obrigado. Corre atrás, tenta corrigir essas injustiças, e às vezes está ao nosso alcance, sabe? Não foi uma homenagem de lei, de nada, não, de botar no... Não, foi uma coisa para ele, naquele lugar que tinha a ver com ele, sabe? E foi muito bonito. Legal, e eu tenho as fotos e tudo, e vai estar no livro do Poli, se Deus muito quiser. Bom. E Divina, se você pudesse deixar apenas uma dica para quem sonha em escrever sua própria história, seja um livro, um projeto, um negócio, qual seria essa dica? A primeira é você focar um tema, porque senão a gente quer fazer de muita coisa, aí não dá. Pense assim, eu gostaria de fazer isso. Agora você pense assim, saia de você. Isso vai beneficiar as pessoas que lerem, vão tirar algum aprendizado disso? Ou eu quero deixar só por uma vaidade minha? Porque pelas duas razões você pode publicar. Eu conheço gente que publicou a própria história só para deixar registrado para a família. E eu achei ótima a ideia, tá? Mas a primeira é isso. E aí, interesse-se mais por língua portuguesa para você poder administrar as palavras de forma mais adequada para exprimir seus sentimentos. E tenha humildade para buscar orientação de pessoas da área. Quando esse livro estiver pronto, procure um especialista para fazer uma revisão legal, porque a editora sempre tem, né? Mas você pode agregar assim alguém que conheça a sua história, porque não é só revisar linguisticamente, é revisar de acordo com a pessoa. Tá? Então, quando meu sogro foi publicar o livro dele, Recordações de Carioba, eu pedi para a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que nenhuma publicação no Brasil pode surgir sem aprovação deles, para eles autorizarem que a linguagem fosse a linguagem original dos cariobenses, com aquele jeito que eles falavam, com os errinhos de português. Não autorizaram, porque não pode. No Brasil é proibido uma publicação em linguagem com a simbologia do local, com erros de grafia. Não pode, erros linguísticos. Então, a alternativa é você colocar os errinhos em citações. Como se dizia em Carioba na época, tal coisa assim, tá? Virar às direita, um par de vezes, né? Essas coisinhas que tinha lá, que era tão bonito de saber que existiu isso. Mas uma obra inteirinha, não. Então, se você quer um dia escrever, e você mesmo quer escrever, interesse-se um pouquinho pelas regras. Você vai ver que você pode dominar, você vai desenvolver, e na medida que... E começa a escrever já, tá? Todo dia que você lembrar uma coisinha, pare e escreva. Eu fiz isso. Nos 4 livros aqui, eu lembrava de uma coisa, parava onde eu estava e anotava, escrever sobre isso, esse assunto. Lá, lembrar de citar fulano, lembrar de falar isso. E isso ajuda bastante, porque as nossas memórias, elas são infinitas, muitas, né? E aí você não vai lembrar de tudo na mesma hora. Aí você vê uma pessoa que parece alguém que precisa ser citado, anote na hora. Eu fiz isso. E por isso que, modéstia as favas, né? Até que os livros ficaram bem abrangentes, assim. Não deixamos quase ninguém de fora. Muito bom, muito bom. Então segue aí a dica. E eu quero, assim, do fundo do meu coração te agradecer. Te agradecer por disponibilizar esse tempo, por aceitar o convite de estar aqui com a gente, de compartilhar toda essa história. Muito obrigado, viu, Divina? Eu que agradeço. Sabe por quê?
Em vários momentos a gente fala, em vários ambientes as pessoas convidam, mas nem todos a gente sente essa sincronia que se estabeleceu aqui entre nós, o seu real interesse, o seu sentimento, a valorização que você dá, o valor que você dá a tudo isso. E eu fiquei muito emocionada durante a fala, até andei chorando aqui também, acho que você percebeu, porque é tão bonito quando a gente trata com pessoas que têm essa identidade de valorizar essas coisas, de saber que o novo é importante, a inovação é bem-vinda, o moderno, né, a tecnologia, o futuro, mas que nós somos resultados de uma caminhada, de pessoas que nem estão mais aqui, quanto devemos a eles, né? E eu senti tudo isso aqui, sabe? Valor, respeito, identidade. Então quem agradece muito, muito de coração sou eu. Valeu, tá? Imagina, e eu quero aproveitar também e agradecer você que ficou aí assistindo até agora. É verdade. Espero que você assista mais vezes, que você compartilhe com quem precisa de ouvir essas palavras. Quero agradecer também o pessoal aqui da minha produção, o Vitor, o Adriano, o Bruno, que faz toda essa edição. Obrigado, viu, gente? Verdade, uma equipe fundamental, né? A gente não faz nada sozinho e os meninos são top das galáxias. Tá vendo? Gente, e esse foi mais um Gestão Sem Gravata. Um encontro que não termina aqui, porque a inspiração que a Divina deixou hoje continua ecoando na vida de cada um de nós. E olha só, quando a gente fala de empreender, muita gente pensa em CNPJ, nota fiscal, estratégia de venda, mas a Divina mostrou que empreender também é registrar memórias, dar voz a quem nunca teve, valorizar a cultura e transformar a fé em propósito. E você que ficou com a gente até aqui, não guarda isso só para você não. Curte, compartilha, comenta esse episódio que com certeza vai falar no coração de muita gente. Eu sou o Marcelo Melo da Space e já te espero aqui na próxima quinta-feira às 19 horas, tá? Aqui no YouTube e no Spotify, porque aqui a conversa é real, o conteúdo é direto e a gestão, é claro, é sem gravata.